Bom, estamos iniciando a aula de gratologia del dia 19 de setembro e hoje vamos tocar um tema que é um dos que mais eu gosto pessoalmente. Eu acho que vai ser um tema interessante, mas vou querer a opinião de vocês, se é que estão interessados em seguir nessa linha de estudos que tem a ver com a simbologia no Antigo Egito. Tá? Temos que ver que quando eu comecei a estudar Egito, eu vi que a linguagem egípcia é um elemento fundamental da transmissão de suas ideias, pensamentos, seu misticismo, seu mundo mágico, seus recaudos e suas grandes palavras e meditações. Mas, por outro lado, também vemos uma certa dificuldade que todos nós vamos a encontrar em interpretar o significado de sua escrita, não só no plano de linguagem, sino no plano simbólico. Então, vamos fazer uma introdução a este tema. Acho que é um tema muito rico, nos leva diretamente ao conhecimento da simbologia oculta do tarot e sua linguagem associada à natureza e às forças que nos rodeiam. E dentro dessa simbologia nós vamos encontrar que como eles pensavam, em que eles acreditavam, é decir, aquilo que passou por milhares de anos de formação, experiência, misticismo. E eu acho que é importante para aquele que está procurando uma verdade eterna, aprofundar essa simbologia e ir tirando as camadas de racionalidade que normalmente vamos a encontrar sobre os estudos e a simbologia, a egitologia. Bom, então vamos lá. Aqui nós vemos, no desenho que temos do lado de minha imagem, um dos peitorais de Amenemhat III. Então, é muito comum que os faraós, os seus parientes, os visires, digamos, os ministros, então, sacerdotes, tivessem peitorais expressando desejos. Então, muitas vezes o peitoral estava associado a uma espécie de amuleto, talismã, em uma linguagem sagrada que tentava se expressar em uma comunhão com Deus, em uma comunhão com os deuses, os néter, os seus, digamos, forças ideais que existiam dentro da ideia da cultura egípcia. Por exemplo, aqui nós temos coisas interessantes. Nós já falamos do deus Abutre. Aqui nós temos o rei. E em suas mãos ele está sustentando uma arma com a qual domina seus inimigos. Tá? É interessante, a palavra Amenemhat, o nome Amenemhat, está associado a aquele que é amado por Amon, não? Querido por Amon, escolhido por Amon. Mas aqui, o que nós vemos? Não? Realmente ele pegando os cabelos dos inimigos e batendo usando essa arma múltipla, na qual nós vemos a coluna del Het, que seria a coluna de Osiris, que é a estabilidade, a firmeza, a força, o símbolo do Ankh. E também nesse processo nós vamos ver o símbolo da deusa Maat. Mas o interessante de tudo isto é ver aqui o Ankh com uma espécie de abano, abanico, abano, atrás do rei, dando um ar, um movimento à cena. Então, acho que a cena é interessante, acho que a deusa, ela também se afirma no sentimento de eternidade, mas ele se coloca como uma figura de um rei que está batendo com uma força superior, porque ele está sendo estimulado pela vida eterna ou pelo eterno em nós. É decir,
existe una fuerza eterna en nos que nos da un habano, ¿no? Es decir, imaginen un vento, una espiritualidad, un sentimiento de fuerza, de energía, una autorización, va en frente, un impulso. O eterno en nos autoriza a ir a una luta onde a justiça, a força e a eternidade batem com a firmeza de alguém que sabe que está fazendo o que é seu destino. Então, neste peitoral, o que nós vemos? Uma figura de um homem que, em sua luta, ele leva adiante esse sentimento de estar certo e correto com o que faz, de estar fazendo o que sabe que é importante para sua consciência, para seu povo e para a ordem do Egito, a ordem da natureza, a ordem do universo e dos deuses. Não é qualquer luta, não é alguém que sai conquistar, é algo que ele precisa, talvez, para justificar sua luta. E sem essas forças, muito provavelmente haveria um fracasso. E muitas vezes nós fracassamos porque não sentimos aquele estímulo nas coisas que queremos fazer. E esse estímulo não é algo que vem de um reconhecimento financeiro, não é, o estímulo não vem muitas vezes de alguém que reconhece nossa autoridade ou poder. É algo que vem de dentro, do mais segredo e oculto da alma. Então, vemos nos peitorais desejos e expressões de sentimentos, assim como encontramos isso nos túmulos egípcios. Eu diria de que muitos dos discípulos que me siguen sentem isto. Es decir, as lutas deles están unidas a una verdad, a una justicia, a un ideal y guiados por un espíritu do eterno en eles. Essas são as lutas que levam o homem em direção à realização de seu próprio destino. Muitas vezes o destino está detrás de essa ordem, de esos princípios e desse caminho que uno sabe que tem a seguir. Então, vemos aqui outro peitoral de Sit Ator Junet. Bom, em realidade ela foi a filha de Usertesen II. Tá? É interessante porque ela gera nesse peitoral que ela carregava. Fíjense aqui, ¿no? Já Keper Ra, que é um dos nomes de Usertesen. Ja Keper Ra. Então, o desejo da filha de que o pai tivesse uma eternidade. Como se expressa aqui? Bom, aqui vemos dois Jerus, que seriam dois facões, apoiados no símbolo de Shen, que é o nó, é aquilo que une o macro com o micro. Em uma de suas patinhas, o falcão Jeru, que seria Horus, tem o símbolo da união entre o divino, o cósmico e o terrestre. E no outro, ele está pegando um dos arcos que protegem a figura, que está em uma posição, fíjense, os braços levantados, na posição do símbolo do Ka, que tem a ver com a ideia de invocar, chamar, pedir, solicitar, entrar em comunhão com o divino. Assim, os braços se levantam em uma procura de união com aquilo que está em cima, a ordem cósmica, o que está em cima e o que está embaixo. Mas, unidos a isso, nós vemos o símbolo da cobra rodeando o sol, que
como hemos falado otras veces, o Sol representa o positivo, a luz, a iluminación, a consciência, a verdade. Quando a cobra está por fora, é um símbolo positivo, de vida, de iluminação, de energia vital que llega a nós, a luz como uma energia, um pensamento de vida, uma luta de vida e que aparece unida ao símbolo da eternidade. É decir, a luz eterna, o símbolo dos anjos ou das forças da eternidade, que naquela época estava associada à ideia dos gênios dos milhões de anos. Então, isto está representando algum tipo de autoridade místico, mágica, seres poderosos que habitam na luz e que têm energia suficiente como para oferecer a eternidade a alguém. A eternidade, a vida eterna, a continuação da existência dentro de um ciclo de energia vital. Então, vemos que um peitoral é um sentimento, um desejo de uma filha ao pai sobre uma eternidade de sua alma, de seu cá, da continuidade de sua existência na eternidade. Só que, digamos que se eu digo, eu quero que meu pai seja uma figura eterna. Quando falo isso em palavras, em uma oração, tem um tempo limitado dessa frase, desse sentimento e desse desejo. Quando o egípcio colocava isso num plano claramente escrito, desenhado, então a palavra se eterniza, se repite durante os milênios. Tá? Então, é interessante porque os amuletos, alguns talismãs, estão escritos em uma linguagem que não tem limite de tempo ou de existência. Então, isto é parte do conceito da magia do Antigo Egito. O eterno em nós não é uma linguagem, não é um pensamento. O eterno em nós é um símbolo que pode expressar esse sentimento a todo momento. Então, claro que para nós é difícil entender, porque seria mais fácil traduzir. Quero que meu pai tenha a vida eterna protegido por aqueles que representam a eternidade. Tá? Bom, esto é muito forte. Fíjense esto também. El rey aquí está dando una paulada, pero una paulada así, espiritual, intensa, motivada por un soplo divino. Es decir, no es una paulada física, es un golpe mortal quebrando o espírito do inimigo. É vencer. Não é destruir o inimigo, é vencer sua alma, é superar sua alma. É uma pauleira, digamos assim, metafísica. Tá? Ela transcende a física e a realidade material. E isto transcende uma oração e um desejo e fica como um pensamento eterno, dirigido a uma pessoa. Então, se nós vemos, temos várias vezes o símbolo do Sol, tá? E temos uma polaridade nesse peitoral, que é muito interessante. Tá? Uma polaridade e uma divisão central dessas forças, ou, digamos, desses gênios, que isto estaria representando os gênios dos milhões de anos. Então, para os egípcios existiam seres em um plano eterno. Todo isso nos leva
é uma série de considerações que não tem livros que deixem isso claramente, porque os livros estão limitados ao pensamento racional e à crença daquele que escreveu o livro. Então, um egiptólogo não pode dizer, bom, isto representa, assim, o eterno, tá? Deus. Bom, então, para os egípcios, eles acreditavam que existe a eternidade. Bom, ótimo, tá? E aonde nós vamos, então? Aí nós vamos em direção a esta figura egípcia que é interessante, vocês vão ver, este Seti I, que foi o pai de Ramses. E ele está fazendo uma ofrenda a Deus Amat. Que a Deus Amat é a consciência cósmica, a ordem do universo, o equilíbrio do mundo, da natureza, dos ciclos que rigem a natureza, os ciclos lunares, os ciclos solares, o ciclo da estrela Sirius, que quando aparece anuncia enchentes do Nilo, es decir, todo associado a um conceito. Existe uma eternidade, mas também existe na cultura egípcia uma ideia de ciclos constantes que se repitem. Y eso también lo vemos en el contexto, digamos, da vida, da morte e del retorno. Es decir, ficava muito claro para os egípcios que eles tinham um conceito de renascimento, mas também davam a entender em seus textos de que a pessoa podia ir diretamente ao eterno. Es decir, o gênio dos milhões de anos pueden nos levar a una eternidad, mas también podemos retornar y retornar en el proceso dos ciclos. Entonces, existe un concepto de eternidad onde aparentemente no habería una ley de ciclos, mas también existe un conceito de eternidade regido dentro de um mundo de ciclos. Então fica meio complicado, por quê? Porque nós sempre temos a necessidade de entender conceitos, ideias filosóficas, como se todo no mundo fosse explicado por uma ideia única, não? Vemos que o conceito da luz, em realidade, foi explicada por duas teorias, uma ondulatória e outra corpuscular. Então, é decir, dentro do conceito egípcio, a eternidade é algo em qual podemos percibirla a través dos ciclos, e aí vemos muito a interpretação mítica de Osíris em sua morte e ressurreição, o esquartejamento sagrado de Osíris, seu renascimento e seu renascimento constante a través da natureza, que mostra claramente na ideia de morte e ressurreição, Mas também Osíris pode acolher a alma do defunto, de aquele que transcende a existência, e levar ele a conviver junto com os deuses, assim, no mesmo nível, na eternidade no universo. Então, tudo isso passa por uma crença fundamental, que é esta, que está aqui, a deusa Maat. Maat é a consciência cósmica. É o objetivo último da criação de todo ser. O fruto imortal de uma adquisição constante, é decir, essa ideia de imortalidade em um ambiente cósmico vai se criando através de uma percepção da ordem divina. É decir, na medida que nós vamos ampliando nossa visão de nossa consciência, é decir, quando minha consciência empieza a perceber o que eu sou, o que mantém minha vida em estabilidade, em ordem, dentro de um processo de realização, bom, aí empiezo a ter um conhecimento sobre minha existência, minha realidade, minha identidade. Definir uma identidade, que não é uma coisa fácil de definir. Como é que, Jorge, bom, durante muitos anos, ou eu, ou Jorge, ou João, Pedro, quem seja,
passa por uma fase na qual ele está avaliando seu próprio ser, quais são seus limites, até onde ele vai, qual é o método, qual é a estrada que ele caminha. Quando chega a essa percepção de seu ser, então começa uma percepção do mundo, vai evoluindo, toda de uma forma paralela, mas ele começa a perceber o mundo em sua realidade momentânea, porque está todo em um processo evolutivo, constante. Então, na medida que evolui a percepção do mundo e a relação do mundo com o universo, as ideias, os conceitos religiosos, os jogos de manipulação que se tem dentro dos núcleos, pessoas que trabalham conosco, as pessoas que nos querem, com quais dividimos nossa vida, uno empieza a ter uma percepção clara das necessidades que as pessoas têm, mas nós começamos a ter uma percepção clara do que nós precisamos fazer, tá? Como o maior tesouro que deveríamos ter, construir. O maior tesouro que podemos aspirar, então, é ter uma consciência que se una com a natureza e com o cósmico. Spinoza nos mostra uma ideia de panteísmo no qual expressa uma manifestação de Deus através da natureza. Mas os egípcios veían a natureza como um reflexo, não como uma manifestação de Deus. É decir, meu cabelo, o pouco cabelo que eu tenho, tá? Sou eu ou é uma manifestação de um corpo? Então, na concepção dos egípcios, é decir, existe uma ordem biológica, matemática, no universo no qual todo tem ciclos e dentro dessa ordem algo permite que um planeta produza uma natureza viva como a nossa. Então, eles veían a natureza como parte dessa ordem, mas existe uma ordem cósmica superior e alguém que criou toda essa ordem e todos esses ciclos. E aí é que, hacia isso, a consciência se dirigia. O eterno em nós vai numa procura constante de aquela ordem e de aquela eternidade através da ordem. Perceber a ordem cósmica é perceber a vontade de Deus, porque Deus não se expressa com palavras para os egípcios, se expressava por vontades. E essas vontades não podem ser escritas, talvez podem ser simbolizadas. Observem o que Seti oferece. Minha verdade eterna, dentro de seu universo, de sua época, de seu momento, dentro de sua eternidade, Seti encontra sua própria ordem, seu destino, seu caminho, sua razão de ser. Então, acho que a mística hebraica, sim, é muito bonita, a Cábala dentro do conceito hebraico, a tradição hebraica. Mas o simbolismo egípcio mexeu sempre comigo de uma forma que supera filosofias e tradições de um povo que eu admiro e que respeito, e eu acho que aprendeu muito dentro de sua vivência na cultura egípcia. Mas a cultura egípcia, ela nos leva à origem do próprio pensamento e da psique, e a criação de nossa cultura, civilização e sociedade. Então, espero que tenham gostado da aula. Eu acho que se vocês me comentam algo, ou se têm dúvidas sobre um simbolismo egípcio e queiram saber algo mais, com prazer nós vamos ir desglosando isso. Uma ideia que eu tenho também é fazer uns tutoriais para vocês poderem usar um tradutor de jeroglíficos que eu acho interessante para que fíjense que para eu estudar jeroglíficos passei anos estudando gramática, né? Mas agora existe esse tradutor que eu quero mostrar a vocês e gostaria que aprendessem a usá-lo. Então, algumas dicas eu vou dar para aqueles que se interessem em aprofundar estes temas. Então, muito obrigado. Nos vemos na próxima aula.